Fala meu povo, eu sou Edu e a resenha do livro de hoje é Escravidão, de Laurentino Gomes. Que livro, senhoras e senhores! Aqui tem muito mais do que a gente viu na escola, porque é um estudo completo e detalhado de como a escravidão surgiu em nosso mundo, desde a origem da sua palavra, passando ali pela formatação do lucrativo negócio, até a forma que se estabeleceu nas terras do Novo Mundo. Mas é preciso fazer um alerta para os mais sensíveis, porque este livro contém muitos relatos cruéis e desumanos que ocorriam ali no período da escravidão e você precisa ir preparado, ter estômago forte, porque é um livro pesado. E ao menos que você seja um historiador, é impossível não se impressionar e se impactar com a quantidade de informações que contém nesse livro e os melindres dos impérios ao redor do mundo para transformar pessoas em objetos. Então, Laurentino Gomes novamente fez uma pesquisa riquíssima sobre a temática para trazer, através de relatos históricos, quais foram os impactos e legados da escravidão em todos os continentes. Bom, eu devo dizer que é uma tarefa muito difícil resumir todo este livro, que é o volume 1 de uma trilogia, em apenas um vídeo. Então eu vou trazer dois pontos que para mim mais sobressaem nesta leitura, beleza? O primeiro ponto é o racismo relacionado à cor de pele. Sim, para entender isso, a gente começa no iniciozinho ali da leitura a entender a expressão escravidão, que do inglês slave é derivado dos povos eslavos, ali do leste europeu, que eles já eram escravizados e vendidos na Península Itálica, ou seja, eram escravos brancos dos olhos azuis. Aí a gente começa a entender que a escravidão ela é muito mais antiga do que costumávamos sempre debater. Ela é presente na humanidade desde as primeiras civilizações. Povos, eles escravizavam outros povos a partir de guerras estabelecidas entre eles. Então, o mais forte escravizava os mais fracos, os que venciam a guerra escravizavam os derrotados. E aí um ótimo exemplo para ilustrar isso são os nórdicos, né? Com a cultura vikings ali, você já deve ter visto algo desse tipo, que existiam muitos escravos de guerra. Porém, este estigma do racismo relacionado à cor de pele, principalmente dos negros africanos, foi acentuado por conta da crescente do tráfico negreiro para novas colônias nas Américas. Isso porque, primeiro, que o Império Português ele detinha o maior controle e expansão territorial nos países africanos. E o segundo ponto é porque geograficamente, a África era mais próxima das colônias latino-americanas e, portanto, tinha a sua travessia um custo menor. Ou seja, o triste destino dos negros foi marcado por quem os dominou e por conta do lucrativo negócio que se fez em torno da mão de obra escrava. E aí Laurentino ele faz uma linha cronológica desde o primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi do Palmares. E aí a gente percebe que essa crise racial que tanto temos que discutir todos os dias, principalmente aqui no Brasil, que é um país muito preconceituoso, ela é oriunda desses dois fatores e da crescente do tráfico negreiro vindo de países da África. E nesse ponto também eu considero muito importante porque é aludido esta máxima tendenciosa de culpabilizar negros por terem escravizado os outros negros. Laurentino Gomes ele faz um panorama completo explicando que sim, negros escravizaram outros negros, mas chineses também escravizaram chineses, europeus também escravizavam europeus, por conta da permissibilidade do processo naquela época. Era natural que as pessoas escravizassem outras pessoas, principalmente por aquilo que eu já comentei no vídeo de questão de povos dominantes e dominados. Então ele já derruba essa máxima de tentar atribuir aos negros terem exportado tantos negros na forma de escravos, fazendo essa contextualização. Então é muito bom você ler um livro como esse para você entender todo o contexto histórico e não apenas uma narrativa tendenciosa. Dito isso, eu vou comentar apenas dois trechos desse livro que me deixaram muito mal, que para mim foram bem pesados, e depois eu vou propor um desafio. Vamos para o primeiro trecho. O fluxo de navios negreiros era tão intenso ali no Atlântico que os negros, ao morrerem no porão do navio negreiro, eles eram descartados em alto mar.
Eram tantos negros descartados em alto mar, tantos negros que morreram durante a travessia, que isso alterou a rota natural dos tubarões, que passaram a seguir estes navios negreiros, esperando por esse corpo que, porventura, pudesse cair ali no mar e servir de alimento. Isso é um capítulo muito bizarro da nossa história, né? O outro relato, para mim, foi tão intenso, assim, tão cruel, que eu vou ler para vocês. Ele está na página 157 e 158. Vamos lá. Os Shervos, no litoral da Serra Leoa, enterravam o cativo nu ou coberto por trapos, para demonstrar que nada possuía, e com as mãos e os pés atados por uma corda, cuja ponta comprida devia sair da cova e amarrar-se ao mourão fincado no solo. Antes de sepultá-lo, o dono lhe dava uma chibatada, para deixar claro que continuava a ter autoridade sobre o espírito do morto, que, no além, deveria ser escravo dos antepassados do Senhor. Nossa, isso é de uma crueldade e de uma bizarrice sem precedentes. Ou seja, só nesse relato aqui a gente percebe que nem mesmo depois de morto, os negros eles tinham sossego, eles tinham paz, eles eram sempre inferiorizados, até mesmo depois de morto. É muito louco. E o outro contexto que mais se sobressai para mim, e não por menos, é o afunilamento que ele faz sobre a escravidão no Brasil. Primeiro que para entender o Brasil você precisa se aprofundar em como se deu o processo de escravidão aqui. Nós fomos o país que mais recebeu cativos vindos da África e a mão de obra escrava negra foi o motor de desenvolvimento do nosso país. Os negros foram responsáveis por desempenhar a produtividade ali nos engenhos de açúcar no Nordeste, o látex da borracha, os minérios de Minas Gerais, as plantações, os cultivos de café, de cacau, enfim, os negros eles eram responsáveis pelo motor de produtividade do Brasil. Então, a leitura deste livro te enche de argumentos plausíveis para você entender a necessidade de reparação racial no país. E aí, essa necessidade se dá tanto pelo genocídio cultural que os negros africanos sofreram, porque eles eram retirados de suas terras, dos seus povos, eles tinham seus nomes trocados, impedidos de cultuar suas crenças, seus costumes, eram separados de seus membros familiares e muitas vezes tinham uma expectativa de vida muito curta. Tanto quanto pelo processo de genocídio cultural e de vidas, quanto pelo processo que se deu à abolição aqui nos nossos países. Os negros, após a abolição, foram entregues à própria sorte. Por isso que muitos marginalizados, à margem da sociedade, foram sobreviver em favelas. Por isso que hoje em dia, o maior número de habitantes em favelas são negros, por conta dessa marginalização que tiveram após o período abolicionista. Não só tiveram esse direito de moradia negado, como tiveram direito à educação, tiveram direito negado ao trabalho, princípios básicos de saúde. Ou seja, é preciso sim mergulhar na história de como se deu a escravidão aqui no país para entender todas essas questões raciais que vivemos de uma forma mais ampla e de uma forma também mais humana. E nesse ponto eu acho que podemos fazer esse desafio. Para aquela pessoa que nega que o nosso país precisa de política de reparação racial, como a cota para entrar em universidades, por exemplo, apenas uma delas, você vai fazer o seguinte: você vai comprar esse livro na Amazon e vai enviar para casa dela com um presente. E aí depois que ela lê, se ela não mudar de opinião, aí já não é questão política, é uma questão humana mesmo. Então fica aí o desafio. É sempre bom compartilhar conhecimento, ainda mais uma obra completíssima como essa. Agora vamos falar do autor. Laurentino Gomes, ele é jornalista, ele é membro titular do Instituto de História e Geografia de São Paulo e da Academia Paranaense de Letras. É dele também a autoria da trilogia 1808, 1822 e 1889, que é uma trilogia fantástica, tanto que lhe rendeu o prêmio Jabuti de Literatura, um dos prêmios mais importantes no segmento. E agora vamos para as curiosidades deste livro. A primeira está contida no livro, caso você não vá ler, é o site Slave Voyages, que ele faz um compilado de todas as viagens que foram realizadas por navios negreiros, faz uma linha do tempo, a quantidade de escravos que saíram de territórios africanos e para quais destinos eles foram enviados. Então é muito interessante, que é um banco de dados riquíssimo. Se você tiver interesse sobre o assunto, precisar fazer alguma pesquisa direcionada a esse tema. A segunda curiosidade é que esta obra, cabeça para baixo, ela é fruto de 6 anos de pesquisa, onde Laurentino Gomes viajou por 12 países em 3 continentes diferentes,
Em uma entrevista eu vi que ele já havia pensado sobre este tema quando terminava de escrever a trilogia que eu comentei agora há pouco no vídeo. Então a gente vê quanto esforço tem empregado para escrever aqui este livro. Por fim, a última curiosidade é que no ano passado, The New York Times lançou um projeto chamado 400 anos de escravidão, com podcasts falando sobre essa temática. Então, se você quiser aprofundar mais sobre esse tema com outras fontes, eu já vou deixar o link direto na descrição. A frase que define o livro que eu escolhi não poderia ser outra e que define muitas questões de polarizações raciais que infelizmente ainda enfrentamos por aqui. A frase é o seguinte: a escravidão não nasceu do racismo, o racismo nasceu da escravidão. Essa é a melhor síntese e a síntese mais responsável que eu posso fazer deste livro, porque aqui ainda contém muitos dados, relatos, personalidades históricas. Ele fala aqui do padre Antônio Vieira, fala de Fernando de Noronha, da rainha Ging, fala de Tiradentes, Zumbi dos Palmares. Então tem muita coisa nesse livro ainda que você só lendo para entender. Olha a arte da capa desse livro. Ó, tá vendo? Tem um verniz aí localizado. Além de representar culturas tribais africanas, essa fonte com essas escoriações aqui representa cicatrizes e ferimentos que os cativos sempre apresentavam. E aí você vai entender mais se você ler esse livro. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no botão vermelho que tem aqui com a palavra inscreva-se. Deixa seu joinha se você gostou. Comente se você leu e teve uma percepção que eu não tive, porque isso é muito legal a gente discutir aqui nos vídeos. E até o próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau. Coisa de Edu, se inscreve já.